Graça e paz, queridos, amém? Uma alegria poder voltar a essa igreja. Sou grato a Deus de verdade por essa noite, ter o prazer de cultuar com os irmãos e ainda mais de poder ministrar a palavra, né? Estamos num culto de família. Eu louvo a Deus pela vida do Alexandre, da Tati, pastor, da pastora. Muito obrigado pelo convite. Eu fico grato a Deus por esse convite. Geralmente culto, ainda mais culto de família, tem que vir com a família, né? Hoje não vim com a minha família, porque minha esposa é professora. Então você imagina, amanhã voltam às aulas, e eu tenho mais 2 crianças em casa. Então assim, ela pegou a parte agora também de coordenação do integral. Aí você imagina, né? Como é que está lá em casa. Pensa em papel cortado, em negócio, roupinha pronta. Pensa em coisa feita lá em casa. Então ela está nesse pique. Estava até conversando com a Tatiane. Eu estou vindo de pregar assim toda semana em vários lugares diferentes, e ela está sempre me acompanhando, mas tem hora que eu tenho que dar uma folguinha, que senão eu aperto demais aquela senhora. Eu só tenho aquela e pretendo ficar só com aquela até o final da minha vida, então tem que cuidar, amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 18, leremos a partir do verso de número 21, Mateus capítulo de número 18, leremos o verso de número 20, a partir do verso de número 21, e logo depois nós leremos Gênesis capítulo de número 4, Mateus capítulo de número 18, verso de número 21, quem achou diga amém, quem não achou diga espera mais um pouquinho, acho que todos acharam, né? Temos até o telão que ajuda, né? A tecnologia, diz assim a palavra: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro está achando que está indo demais. 7 vezes eu tenho que perdoar? A resposta de Jesus é, verso 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, não 7, mas 70 vezes 7, amém? Agora abra comigo em Gênesis capítulo de número 4, e assim a gente vai poder entrar no tema desse culto, que é atraindo a glória de Deus para famílias difíceis, em lares difíceis. Gênesis capítulo de número 4, abra comigo no verso de número 17, Gênesis capítulo de número 4, verso de número 17, eu vou te mostrar uma família difícil. Gênesis capítulo de número 4, verso de número 17, todos acharam, amém? Quem não achou, cola aqui. Leia comigo alguns versículos, eu estarei lendo, só me acompanhe. Diz assim: e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou o Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Repete comigo, Lameque. Amém. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, e outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra esposa, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me. Quem está falando é Lameque, tá, irmãos? Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Se vingará de Caim 7 vezes, de Lameque a vingança não seriam 7, seriam 70 vezes 7, amém? Amém. Me dê a sua atenção, olhe para cá por gentileza. O texto que nós acabamos de ler em Gênesis é um texto
de uma sociedade um quanto tanto complexa e difícil de ser compreendida. Entendemos que a sociedade, ela vai formar famílias. Famílias serão constituídas dentro de uma sociedade. Precisamos compreender que a ideia de família de Gênesis capítulo de número 4 não é uma ideia de família de acordo com o plano de Deus. A família de acordo com o plano de Deus está inserida em Gênesis capítulo de número 1 e 2. Quando Deus cria a família, quando Deus institui a família, quando Deus vai formar a família, talvez eu já tenha até falado isso com os irmãos algumas vezes, Deus não é como Francisco, que quando vai constituir uma família, ele primeiro faz o compromisso com a moça, e depois ele sai correndo para embolsar a parede. Deus não. O Francisco faz isso, ele se apaixona, ele faz um compromisso com a senhora, ele quer casar com aquela dona, e depois que ele vai casar, ele se propõe a casar, aí que ele vai correr fazer um financiamento de 35 anos, para ter uma casa para colocar a moça dentro da casa. O Francisco faz isso. O Francisco, depois de casado, vai colocar o ladrilho, depois de casado, vai botar o chuveiro elétrico. O Francisco, depois de casado, ele vai correr atrás do ar-condicionado. O Francisco faz isso. Deus não. Deus, antes de formar a família, ele prepara o lugar. Deus prepara o ambiente. Deus prepara o lugar geográfico falando. Deus não pega a família e joga a família em qualquer lugar. Ele vai preparar. São 6 dias construindo. Ainda que o 7º dia a gente vai ter algum problema, mas no 7º ele descansou. A questão é que Deus, quando vai colocar a família, ele não faz de qualquer maneira. Ele prepara o ambiente com todo cuidado, com todo carinho, com todo zelo. Eu vou colocar a família no lugar bom. E depois que ele constrói tudo, e é biosfera, litosfera, é tudo, hidrosfera, tudo que é necessário para uma família habitar, ele faz. Mas depois que está tudo pronto, ele olha para a família, não, ainda não vou colocar aí, eu vou caprichar. Depois que ele prepara todo o ambiente, ele vai plantar um jardim no Éden. Esse jardim é um lugar maravilhoso e alguns vão chamar de paraíso. Talvez não seja nem a melhor expressão, mas que possamos entender, paraíso fica bom. Então, Deus, quando vai preparar um ambiente para colocar a família, não é um lugar bagunçado, de qualquer jeito, mal acabado, é um paraíso. Porque o plano de Deus é que a minha e a tua casa não seja uma bagunça. O plano de Deus é que a minha e a tua casa seja um pedaço de um paraíso. Aleluia. O plano de Deus é esse. Não falta nada no paraíso de Deus, pastor. Não falta nada porque a Bíblia diz que Deus planta 3 tipos de árvores naquele jardim. A primeiro tipo de árvores são árvores que Adão podia comer de qualquer tipo delas. São árvores que se planta, se colhe, se come dela. Ele está dizendo que a primeira qualidade é árvore do tipo mangueira, do tipo goiabeira, do tipo... plantas que o homem poderia se alimentar dela, porque o Deus que está instituindo a casa, que preparou o ambiente, o Deus que criou a casa, não apenas criou e jogou lá, o Deus que criou a casa, ele preparou o ambiente, constituiu a família, colocou num lugar bom, mas ele continua sustentando a casa. Já parou para pensar que se o Adão gostasse de doce, tinha manga? Se o Adão gostasse de amargo, tinha jiló? Se o Adão gostasse de salgado, tinha as hortaliças? Se ele gostasse de azedinho, tinha limão. Ele era só pegar o cajá verde, né? Antes, que coisa gostosa. Se o Adão gostasse de tudo isso, está aqui, porque é o Deus que colocou ele naquele lugar, é o Deus que vai sustentar aquele lugar. Entenda de uma vez por todas, se foi Deus que constituiu a tua casa, a tua família, não fique desesperado do que será o teu 2025, porque é o Deus que te criou, que preparou um lugar para você, é o Deus que também te sustenta. Já parou para pensar que a terra é redonda, a maior parte dela é água, ela está suspensa no céu, não escorre água pelos lados? Se Deus sustenta um planeta, por que Ele não pode sustentar a tua casa? Então, se você entrou aqui com o teu coração pesado do que vai ser o 2025, como é que vai acontecer? Será que vai faltar? Será que não vai ter? Fique tranquilo, porque o Deus que é bem-vindo no teu lar é um Deus que sustenta o teu lar. Aleluia.
Ele planta mais 2 tipos de árvore, uma que daria o acesso à eternidade, e planta uma que a ideia é, dessa você não pode comer. E aí, se você já deu aula de escola dominical, pelo menos conversou com um adolescente, daquele que pergunta, a primeira pergunta que ele te faz quando está lendo Gênesis é: por que Deus colocou uma árvore no jardim, se ele já sabia que o homem ia comer? Você já aturou pelo menos uns 30 adolescentes desse tipo aí, que, e essa época do ano é engraçado que eles estão empolgados para ler a Bíblia toda, eles começam sempre de Gênesis, né? A minha oração é que passe de Levítico, oh glória. Mas eles começam em Gênesis, e a primeira pergunta que vem, me colocaram para dar aula para os jovens da igreja, nunca tinha dado aula para os jovens da igreja onde eu congrego, e toda hora vem pergunta desse tipo: por quê? É porque Deus está dizendo para o homem: eu constituí uma casa, eu constituí uma família para você, eu preparei tudo, mas eu quero dizer para você que a casa é tua, e eu só entro nessa casa se você quiser que eu entre nessa casa. A árvore é Deus dizendo para o homem: eu não vou te manipular, você me obedece se quiser, porque se você não quiser, também não obedece. É como se Deus estivesse preparando a casa, pastor, e desse a chave da casa da mão do homem e dissesse: está aqui, eu só entro se você... Aleluia. Você já parou para pensar em Apocalipse? Eis que estou à porta aí? Não, calma aí. Não, Jesus, com todo respeito, se tem casa, é porque foi o Senhor que fez. Se tem alguma coisa de valor aqui dentro, é porque quem fez foi o Senhor. Até a porta que o Senhor está batendo, quem colocou foi o Senhor. E agora o Senhor está dizendo que está do lado de fora, batendo na porta e perguntando se pode entrar. Eu lembro daquela música que ficou muito famosa na época, que foi aquela: entra na minha casa... Entra, aquilo estourou, irmão, aquilo ficou, eu lembro que até na Globo passava, de tarde, os repórteres falando de eventos, e aquilo arrebentou, e eu vou te falar uma coisa, irmão, eu já fui em lugar ruim, assim, lugar difícil, eu prego, mas não sou esses pregadores famosos, então eu vou em lugar assim, eu prego numa denominação, que é a Assembleia de Deus, qual o nome daquele lugar ali, Jesus? Ali perto do Engenho de Dentro. É uma igreja grande, e ela tem assim 100 filiais, eu vou pregar nas filiais dela, mas as filiais são assim: Mandela 1, 2 e 3, Jacarezinho 1 e 2, Assembleia de Deus Todos os Santos, lembrei, Jacarezinho 1 e 2, é só lugar maneiro assim, só vou para... Eu lembro de uma vez que eu fui pregar num lugar chamado Vila Joaniza. Já ouviu falar em Vila Joaniza? Vila Joaniza fica na Ilha do Governador, no Morro do Barbante da ilha. Eu lembro que um dia eu fui pregar lá, e antes de começar o culto, eu cheguei antes, alguém me chamou para ir orar, alguém que estava passando mal. Pastor, vamos lá orar? Foi chamar o pastor da igreja, o pastor me chamou, fomos lá. Quando chegamos, pastor, não é questão de nada disso, até porque, quem sou eu? Mas era um lugar, mais ou menos desse tamanho, só no tijolo. E eu lembro que era dividido no meio por um guarda-roupa, e tinha um camarada que estava deitado numa cama, e esse camarada ele tinha saído do tráfico. Então os traficantes deram uma coça, mas pensa em todo quebrado, todo. Eu lembro que furaram o olho dele com prego, e aquilo estava inchado, e nós fomos orar, e oramos, e abençoamos, e pedimos a Deus para que Deus abençoe. Foi maravilhoso, mas no final perguntamos: você quer Jesus? Eu lembro da resposta dele, isso tem mais de 10 anos, isso me marca pela resposta. A resposta foi: eu ainda não estou pronto, ainda não é a minha hora, pastor. Me assusta, porque Jesus do lado de dentro de casa, se eu parar para perguntar, em todo lugar que eu for, todo mundo quer. Você pode ir na pior casa que você achar que tem pior aí, quer Jesus? Todo mundo fala: claro que tem. Então por que Jesus está do lado de fora e batendo na porta?
É porque Jesus não entra, a não ser que você dê para ele a autoridade da casa. Eu vou repetir, vou me explicar. Ele não entra para te fazer uma visita, te chamar de lindo e ir embora. Ou você pega a chave da casa e dá na mão dele e diz: agora quem manda na casa é o Senhor. Ou então ele vai ficar do lado de fora batendo e perguntando se pode entrar. Ah, meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui é que Deus está dando a chave da casa na mão do homem, dizendo: ó, estou aí, hein? Se quiser, eu vou entrar, mas se não quiser, eu também não entro. E o deixar entrar não tem a ver com entra. O deixar entrar tem a ver com pegar a chave da casa, dar na mão dele. Sabe o que esse lugar é um paraíso? Esse lugar não é um paraíso porque tem árvore para comer de tudo que é bom, não, esse lugar é um paraíso porque Deus se revela todo dia nesse paraíso. O que vai fazer desse lugar ser um lugar maravilhoso é que Deus tem liberdade para entrar naquele lugar. Eu vou dizer isso até morrer. O mais importante na minha casa não é aquela mesa bonita, de 8 cadeiras, tampo de vidro, aquelas cadeiras coxa. O mais importante não é isso, não é isso, não é. O mais importante não é aquele fogão bonito de ser bocas, né? A cromadinha, não, isso não, aquela geladeira, não, a despensa lotada, não. Isso não é o mais importante, aquela cama king size, é isso o nome? Não é isso o mais importante, não é. O mais importante na tua casa é se Deus está lá ou não. Porque o que adianta aquele sofazão bonito, reclinável, retrátil, se tu nunca senta lá para passar um tempo com o teu filho? O que adianta aquela mesa bonita se você nunca tem um tempo para sentar com a tua família e ter uma conversa saudável naquela mesa? Eu vou apertar, mas é no amor. Fica triste comigo não? É no amor, repete comigo, é no amor. O que adianta aquela cama bonita, se vira e mexe o senhor e a senhora vive em quarto separado? O que adianta aquela despensa lotada, se nunca saiu nada dali para abençoar a vida de alguém que não é da casa? O que vai fazer a tua casa ser um paraíso não é ela estar lotada de coisas, ela está lotada de Deus. Deus. Essa casa é um paraíso, repete comigo, é um paraíso. Que casa boa. O problema dessa casa acontece quando no capítulo 3 aparece alguém falando. É a serpente. Aqui começa a cair uma casa que nasceu para vencer, uma casa que nasceu para conquistar, uma casa que nasceu para... Aqui começa a desandar o negócio. É quando alguém dá ouvido para quem é de fora da casa. Aparece uma serpente, e a palavra da serpente é Gênesis capítulo 3. Por que não come do fruto? Porque Deus falou que não posso nem comer nem tocar. Não é nada. Deus falou que se eu comer eu vou morrer. Vai nada. A gente de fora que agora está falando do lado de dentro. É porque Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele. Entra assim, ó. Vovó chamava de sapatinho de lã, pastor. Ó. Vai nada. Sabe quando que essa casa começa a desmoronar? Quando tem gente dentro da casa dando ouvidos para quem é de fora da casa. Quando gente de fora da casa começa a dar pitaco do lado de dentro, é que essa casa começa a desmoronar. Mas posso te falar uma coisa? Não vai ficar triste comigo não? Quem está dando pitaco do lado de dentro da tua casa é alguém que já teve o paraíso dele, perdeu e agora está de olho no teu. Ah, doeu aí, né? São umas falas que são... Ah, ele te trata assim mesmo? Ele não podia te tratar desse jeito. É essa marmita que ela prepara para você? Ah, não, isso não é... Ele fala que você é linda porque você está tão linda,
Como está cheirosa. É gente de fora, dando pitaco do lado de dentro. Acorda, é gente que está de olho no teu paraíso. Mas ele não fala isso. Ele deveria falar. É porque quem está do lado de fora querendo entrar e tomar o nosso paraíso só fala o que a gente quer escutar, querido. Só fala o que a gente quer escutar. Vem para o lado de dentro viver a realidade. Você vai ver qual é a realidade de quem está do lado de dentro. Porque talvez essa senhora que não preparou a melhor das marmitas que você achava que ela tinha que preparar, ela não fez isso porque ela estava passando mal, e mesmo passando mal, ela fez tudo que ela podia fazer com as forças que ela tinha, cuidou de criança, ajeitou aqui, saiu para trabalhar, voltou, ajeitou, e ela fez aquilo com todas as forças que ela tinha. Essa é a realidade. Mas quem está do lado de fora não vê a realidade do esforço de quem está do lado de dentro. Quem está do lado de fora só vê, não é a melhor das marmitas. Poxa, ele não reparou no seu cabelo. É porque talvez ele não reparou, porque ele passou o dia inteiro trabalhando tanto, talvez andando no sol, talvez se esforçando tanto para dar o de melhor para essa casa, e talvez ele não reparou no cabelo, mas ele disse que amava, ele disse o quanto ela era importante, ele amou com atitudes daquela casa. Mas quem está do lado de fora não vê isso. Quem está do lado de fora só vê que ele não reparou na unha, que está rosa, 2 tons a mais do que a rosa do semana passada. Cuidado, estão de olho no teu paraíso. O pecado entra, varão, e se tem uma coisa que faz um lar ser complica um lar, é uma coisa chamada pecado. O pecado entra, e o pecado que nasce em Adão e Eva, ele vai abundar no seu filho, Caim. Você conhece a história? Se começou com um pecado de desobediência, ele aumenta. Deixa de ser apenas uma desobediência e passa a ser um assassinato. A Bíblia diz, verso de número 16, verso de número 13, verso de número 11, 12, 13, 14 e 15, do capítulo 4 de Gênesis, diz que esse homem, Caim, que é o filho de Adão e Eva, depois dele matar o seu irmão, a Bíblia diz que Deus vem encontrá-lo, e quando Deus o encontra, pergunta, cadê o seu irmão? E ele diz, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Irmão, quem aqui tem irmão? Você já brigou com seu irmão? Você já brigou com seu irmão? Agora, você já brigou por causa do seu irmão? Você já falou mal do seu irmão? Mas eu posso falar mal dele? Por acaso sou eu o guardador do seu irmão? Sim. Eu sou de uma época que complicado não era brigar com gente grande, complicado era brigar com gente que tinha muito irmão. Não era brigar com gente grande, complicado era brigar com quem tinha muito irmão. Eu sou dessa época. Por acaso, você é guardador dele. O pecado que nasceu no papai e na mamãe está abundando no filho. Pegou aí? O pecado que nasceu no papai e na mamãe, no filho agora já cresceu. Depois que cresce, o texto diz assim, que este homem, ele vai ser amaldiçoado por Deus, e a maldição que Deus vai lançar sobre ele agora você planta e não colhe. Agora você vai plantar, mas você não vai colher. A terra vai perder as forças para você quando você correr atrás do prejuízo aí. Você vai trabalhar, mas o teu trabalho não vai prosperar não. Você vai até semear, mas a terra pode ser boa, o lugar pode... Se for você plantando, já era, não vai dar certo. É a maldição. Você vai andar errante por aí, todo mundo vai te perseguir. Então ele fala, por acaso, o meu pecado é maior do que pode ser perdoado? Aí Deus fala, então eu vou colocar a marca em você. Se alguém te matar, será vingado 7 vezes. Se alguém fizer mal 7 vezes, haverá vingança por você. O texto diz exatamente assim: saindo Caim da presença de Deus. Repete comigo, saindo
Caim da presença de Deus. Você entendeu que até agora eu tenho um lar que Deus constituiu, que é um paraíso. Alguém começou dando pitaco e agora o paraíso, ele foi expulso do paraíso. Ele começou desobedecendo, seu filho agora é um assassino, e a escolha do seu filho é saindo da presença de Deus. Agora ele vai construir uma cidade, mas a cidade não é construída na presença de Deus, essa cidade é construída longe da presença de Deus. No capítulo número 4, nós temos uma coisa que a gente chama de sociedade de Caim. O que é a sociedade de Caim? Uma sociedade que escolheu viver longe da presença de Deus. Até aqui eu tenho gente que erra, eu tenho gente que comete pecado, mas tenho gente que ainda está aqui debaixo de um guarda-chuva de Deus, debaixo de uma graça que se manifesta. A partir do capítulo número 4, quando nasce essa sociedade, nasce uma sociedade que escolheu viver longe da presença de Deus. As famílias que vão nascer aqui agora são famílias que vão ser constituídas não debaixo da presença de Deus, mas fora da presença de Deus. No capítulo número 4 nasce uma sociedade. Essa sociedade nasce debaixo de uma maldição. Qual é a maldição? Vai plantar. Ela nasce debaixo de outra não maldição, talvez pode até não falada, mas vivida. Ela nasce debaixo de outro problema. Qual é? Ela nasce fora da presença. Alguém vai dizer: Francisco, mas a presença de Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Aí o Salmo de número 139 diz: se eu colocar minha cama nos altos céus, lá tu estás. Se eu colocar no mais profundo dos abismos, lá tu estás também. Mas uma coisa é a presença de Deus está, outra coisa é a presença de Deus se manifestando. O sair da presença de Deus é o sair daquilo que Deus se revela, de Deus se revelou. Então alguém que saiu da presença de Deus, escolheu. É uma sociedade que não quer Deus. Tem um teólogo chamado Dostoiévski, e ele fala uma frase que ficou muito famosa, que é: o homem tem um vazio na alma, que é do tamanho de Deus. Há um vazio na alma, que é do tamanho de Deus. Esse vazio na alma, talvez Salomão explique bem ali, em Eclesiastes, quando diz que Deus plantou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então qual é o vazio na alma do homem? O vazio na alma do homem é um anseio pela eternidade. Todo homem, toda mulher deseja ser eterno. Ninguém quer morrer. Todo mundo anseia pela eternidade. Os psicólogos, os psiquiatras dizem que até quem se mata, não se mata porque quer morrer, se mata porque quer viver. Só que não quer mais viver a vida que está vivendo. Eu tenho uma filha de 6 anos, Alice, e esses dias a Alice acordou. A Alice acordou desesperada, chorando, e eu: sonhou alguma coisa, filha? Não. O que foi? Então minha esposa, com mais jeitinho, chegou e começou a falar: é que eu não quero virar estrelinha. A gente, de forma lúdica, ensina para ela, quando, por exemplo, a bisavó dela morreu, a gente falou que virou uma estrelinha e foi morar com o Papai do Céu, de forma lúdica, para que ela possa entender, foi morar com Jesus, e ela acordou, e não morreu ninguém na família essa semana, não assistiu nenhum desenho esquisito, não. A fala dela foi: eu não quero virar estrelinha. Ela tem 6 anos, mas a alma dela já está gritando: eu quero ser eterno. 6 anos, já está gritando: eu não quero morrer, eu quero ter eternidade. Então sentei com Alice e comecei a falar para ela: filha, ouro é bom, ouro, cordão de ouro. Minha filha é vaidosa, né? Ouro não tem não, mas tem dourado. Brinquinho de ouro é bom, é cordãozinho. Então, quando a gente for morar com o Papai do Céu e virar estrelinha, a gente vai pisar em rua de ouro. Comecei a falar para ela: é bom quando a gente está na igreja, adorando o Papai do Céu, e o papai come do pãozinho, bebe do suquinho. Ela: pai, é legal. Então lá o próprio Jesus vai servir a gente. Eu comecei a falar para ela: você gosta de água? Lá vai ter um mar de cristal, vai ter um rio que sai debaixo do trono de Deus. Eu comecei a explicar para ela o que era o céu, a partir de Apocalipse, explicando, e a Alice, que estava triste, começou a sorrir. Porque a alma dela entendeu que tudo que nós vivemos aqui é passageiro, mas nós viveremos uma eternidade na presença de Deus.
Eu estou falando, pastor, de uma criança de 6 anos. 6 anos. Você imagina, desculpa a expressão, um monte de burro velho. Numa sociedade que escolheu viver longe da presença de Deus. O vazio na alma gritando. Porque por mais que eu construa, por mais que eu faça, eu sei que uma hora eu vou morrer. Por mais que eu corra atrás para lá e para cá, eu sei que uma hora vão chamar a minha senha. Por mais que eu vá para lá e para cá, eu sei que uma hora... Existe uma coisa chamada vazio, que grita dentro dele. Grita, 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 grita. Os estudiosos vão dizer que eles vão tentar preencher esse vazio com coisas que o mundo oferece. O que o mundo oferece, eles vão tentar preencher o vazio com aquilo que o mundo oferece. Não é isso que a gente fala na nossa realidade? Quando você vê, é no amor, tá? Quando você vê alguém que está entregue às bebidas e só vive uma vida de escravidão para aquilo ali, a gente diz que ele está tentando preencher um vazio de Deus e tentando preencher com aquilo ali. Quando a gente vê um drogado que está drogado, na verdade, ele está tentando preencher um vazio na alma com a droga. Eu estou na Bíblia, a partir das Escrituras, e o tema hoje é atraindo a glória de Deus para famílias difíceis. Nasce uma família na sociedade, Caim. Nasce um homem chamado Lameque. Repete comigo, Lameque. O texto diz no versículo de número 19 que Lameque é o primeiro que vai se casar com 2 mulheres. Lameque é o primeiro que toma para si uma segunda mulher para casar. Até então, não há 2 mulheres, alguém se casando com 2 mulheres. A ideia de um homem casando com 2 mulheres nasce numa sociedade que escolheu viver fora da presença de Deus. A ideia de um homem tendo 2 esposas não nasceu numa sociedade debaixo da presença de Deus. Nasceu numa sociedade que escolheu viver sem Deus. Nunca foi plano de Deus 2 mulheres, nunca, nunca. Deus permite pela dureza do coração do homem, mas nunca foi plano dele. Plano dele, um homem casando-se com uma mulher, constituindo uma família. O que vai acontecer aqui é que tem um homem que está com vazio na alma e quer preencher o vazio na alma dele com o quê? Prazeres sexuais. O que está acontecendo aqui é que numa sociedade que escolheu viver sem Deus, ela está vendo agora impurezas sexuais para preencher um vazio que há na alma deles. Eles querem preencher com o quê? Uma vida sexual totalmente desregrada. Querem preencher o vazio na alma com prazeres sexuais. Então nasce um homem que não se satisfaz com uma mulher, ele agora quer 2 mulheres para ele. Isso nasce numa sociedade sem Deus. Quando eu olho para um mundo sem Deus, eu vejo que o mundo não está muito longe disso aqui não. Porque um mundo sem Deus, ele não está mais satisfeito com uma dona. Uma para ele agora é pouco, ele quer mais do que uma. Quando não, ele quer usar aquela dona na juventude dela, depois abandonar a dona e há uma outra que ofereça a ele o que ele quer. Esse é o padrão de uma sociedade sem Deus. Tem uma pesquisa, eu vi no Jornal de Minas Estado de Minas em 2022, que o Brasil é o país que tem mais infidelidade conjugal na América Latina. Na América Latina, o país que mais tem infidelidade conjugal é o Brasil. O Brasil é que tem isso. Eu prego em algumas igrejas e eu faço amizade, eu gosto de conversar. Então eu conheço alguns líderes de família, alguns, e a fala deles é a seguinte: cada vez mais se aumenta o número de pornografia, não só entre os homens, mas também entre as mulheres. No meio das mulheres está cada vez aumentando mais isso. Aumenta-se cada vez mais a fala de líderes de família. Aumenta-se cada vez mais casais que não querem mais se relacionar só o homem e a mulher. Agora eles procuram outros casais para relacionar todo mundo junto e fazer aquela coisa imoral, sexualmente falando.
É uma coisa que aos olhos de Deus é imoral. Isso nasce numa sociedade que escolheu viver longe da presença de Deus. Se você fala hoje dessa porta para fora, se você grita que Deus não se agrada da prática sexual antes do casamento, vão te bater, vão rir da sua cara, vão debochar de você. Se o meu filho, que vai fazer 15 anos agora, chegar no colégio dele e falar que só quer ter relacionamento depois dele casar, ele vai ser o bobo da escola, ele vai ser o bobão da escola, porque o mundo, para preencher um vazio na alma, está se enchendo dos prazeres da carne. Mas não adianta tentar preencher um vazio de Deus com o que o mundo oferece, porque o que o mundo oferece só vai aumentar o vazio na alma, porque quem pode preencher esse vazio é somente a presença de Deus. Isso acontece numa sociedade que escolheu viver longe da presença de Deus. Repete comigo, é no amor. Fala, não vou ficar triste com o pastor. Fala aí, não vou ficar triste com o pastor. Fala, não vou ficar triste. Amém. Aqui não. Mas dentro das igrejas, aumenta-se cada vez mais o número de traições dentro do casamento. Com o advento da internet, eu posso te citar alguns casos famosos ultimamente, de pecado, de adultério dentro da igreja, se tornando escândalo. Se você puxar na memória aí, você lembra rápido aí de algum, não lembra? Lembra do coitado do Patrick? Riu aí, né? Porque você lembra. A gente ri porque nós aprendemos dentro da nossa sociedade, não estou falando de igreja, dentro da sociedade, que o cara que é traído, ele ainda é chacota. A dona que é traída, ela ainda é chacota. A gente aprende isso lá fora. Parece que quem faz é o bambambam. Sabe o que é isso? Imoralidade sexual para preencher um vazio de Deus. Francisco, mas como é que isso acontece na igreja? Ele está falando de família de crente. Como é que pode um homem crente, casado, se prender à pornografia, Francisco? Como é que pode uma mulher crente, casada, estar presa a isso, Francisco? Como é que pode uma mulher crente, casada, trocar olhares com outros homens, homens trocar olhares com... Como é que pode isso, Francisco? Ele está falando de crente. Isso não acontece aqui, graças a Deus. Mas lá na igreja que nós estamos tem acontecido coisas que a gente olha, não pode acontecer, não pode. Me parece que cada vez está crescendo a ideia da sensualidade e está desaguando numa imoralidade sexual, e é crescente. Vai ficar triste comigo não, no amor? Parece que estão tentando sensualizar até as crianças. Que negócio é esse do menininho tem? É no amor, fica triste comigo não, quem manda na sua casa é você, eu não estou aqui mandando na sua casa não, pelo amor de Deus. Se você quiser dar a chave na mão de Jesus, dá, se não quiser não dá, é contigo mesmo. Mas que negócio aí da criança tem 1, 2, 3 aninhos, já pode dar beijinho na outra, já coloca a roupinha curta. Quer ver o que me mata? Eu, pastor, o senhor, quiser bater em mim, ó, eu estou falando, quer ver o que me mata? É eu ir para uma festa de criança. Eu chego lá do começo até a hora do bolo, é só música do tipo, senta, é Anitta para lá e para cá, é aquela coisa doida, todo mundo, pastor, vem orar pelo aniversariante. Não sei se me alegro ou choro, minha vontade é gritar, não, desculpa, você fez tudo o que ele não quer até agora, no final vem cá Deus. Não é assim que funciona com ele. Ou você dá a chave da casa na mão dele, ou não adianta, que ele não vai entrar. Só que essa imoralidade sexual está tentando entrar nas nossas igrejas e está batendo na porta.
Isso não é uma coisa bonita, isso é alguém que é de fora, gritando para quem é de dentro, querendo entrar no teu paraíso. Esse olhar, que você sabe do que eu estou te falando, que te olham no trabalho, que te olham na condução, e você sabe do que eu estou falando, isso não é o olhar de quem está te admirando, isso é o olhar de alguém que quer destruir o teu paraíso. E parece que o negócio está piorando, porque é no amor. É no amor mesmo, é no amor mesmo. Família difíceis, né? E atraindo a glória de Deus. Eu entendo que esse negócio de a gente casar os meninos antes da hora, só para não cair no pecado, de prática. Eu entendo que lá atrás nós erramos a beça, desse negócio de casar de gente que não tinha condição nenhuma de casar, só para não cometer o tal do pecado. Eu entendo. Mas esse negócio também de a gente viver um montão de tempo dentro da igreja, como se fosse casado sem ser, irmão. Eu estou falando de jovem, tá? Irmão, com todo respeito, isso é coisa de um mundo que vive sem a presença de Deus. Eu estava pregando por jovem esses dias, pastor, e a fala assim, Francisco, tem um negócio assim, é que a gente fica, tem um negócio assim, a minha fala é sempre a mesma, sabe a sua avó, que está lá com 80 anos de idade, então, ela também já ficou assim. Todo mundo já passou por isso, querido. Tem gente que venceu, tem gente que lutou até o final. Por que você está se entregando? Sabe, o teu avô, ele também já ficou assim, entendeu? Em nome de Jesus, cara, joga isso de lado na tua vida. Nós somos uma sociedade que vivemos dentro da presença de Deus. É no amor, sabe aquela sirigaita? É no amor. Fecha a porta para ela. Diz para ela que a tua casa é um paraíso e lá ela não toca. Sabe aquele malandro? A palavra é essa, aquele malandro. Fala para ele que no teu paraíso ninguém toca e que a tua casa é de Jesus. Não deixa essa imoralidade entrar na sua casa como se fosse uma coisa normal, porque não é. Não é. Esse homem é o primeiro homem que vai ter 2 esposas. Isso nasce numa sociedade que escolheu viver longe da presença de Deus. Olha o que o texto diz, que então ele tem alguns filhos, Tubal-Caim, Jubal e Jabal. O primeiro é o pai daqueles que tocam harpa e tocam flautas em uma traduções. Em outras tocam harpa e tocam órgãos, em outras traduções. Mas é o primeiro que vai entoar música sem o propósito de adorar a Deus. Sem o propósito de adorar a Deus. Música sem o propósito de adorar a Deus nasce numa sociedade que escolheu viver longe da presença de Francisco. Você veio para dizer então que se eu cantar música de fulano de tal é pecado? Quem sou eu para dizer que é pecado ou que não é pecado? Você vai perguntar isso para o teu pastor, não sou eu para falar isso. O que eu estou te dizendo é que pensa comigo aqui. Você já viu uma festa de orgia não ser regada a música? De ordem completamente longe da presença de Deus? Quem é que não nasceu na igreja? Já foi na balada alguma vez? Você já imaginou uma balada sem música? Mas não estou falando de música, eu estou falando daquela música. Senta, pega não sei aonde, faz não sei o que lá. Deus está namorando. Demônio. Deus está namorando. O que eu estou te dizendo é que tudo isso é para preencher um vazio de gente que está longe da presença de Deus. Alguém aqui já foi roqueiro? Então, eu não era roqueiro, mas eu ia para a balada de rock para vender droga para o roqueiro. Eu ia para vender droga para o roqueiro da balada, eu ia lá. Mano, o negócio doido. Uma música que você... Não tem como aquilo ali ser de Deus. Não dá. Não dá. Eu vou repetir. Não tem como
aquilo ali ser de Deus. Francisco, mas tem uma aqui que é no inglês, tem uma, rapaz, até eu chorava com aquela música, que música bonita. Aí eu parei para ler a letra, é em inglês, e a letra é assim, ó: eu sou um cachorro acorrentado no teu altar. Não, ele está ofendendo Deus. É famosa essa, hein? Essa é conhecida. Eu sou um cachorro, se quiser me receba como um cachorro amarrado no teu altar, dizendo para Deus isso. E a gente está, olha a mistura, olha a bagunça dessa família. O segundo é o pai daqueles que dos filhos de Lameque. O segundo é o pai daqueles que começam a ter gados para si e começam a morar em tenda. Até agora tudo é de todo mundo compartilha, agora ele quer só para ele. Então, numa família que nasce longe da presença de Deus, no meio de um homem que quer suprir a sua carência nos prazeres sexuais, crescem crianças que não pensam no próximo, mas só pensam em si. Francisco, tem problema em querer? De forma alguma. Tem problema em conquistar? De forma alguma. Qual o problema, Francisco, quando eu, no âmbito do querer conquistar, qual é o problema? O problema é quando eu quero só para mim. É qual o nome do amado? Estou eu e o Tomás caminhando aqui, e aí eu começo a olhar e eu só quero para mim, eu não quero para o Tomás também. Cuidado com gente que só quer para ele, que não se alegra se o Tomás estiver também. O problema é isso, a gente que só quer para si, só quer para ele, só quer. Talvez o princípio de prosperidade é você querer crescer não só para você, mas se alegrar também com o crescimento de quem está em volta. É a minha alegria. Eu não quero só que a minha empresa cresça, eu quero que a minha cresça, que a do Tomás cresça, que a do pastor, que a da Thay, que de todo mundo, eu estou feliz se todo mundo tiver, não estou feliz se eu tiver só para mim. Mas de verdade, aqui não, igreja não, mas nasceu uma ideia de que a gente agora disputa, quem é que tem um carro mais bonito. Mulher, fica triste comigo não, quem tem a bolsa mais bonita, o sapato mais caro. Aqui não, mas a gente que não está satisfeito. Não. Qual o problema de ter o sapato mais caro? Nenhum. Mas que você também se alegre se a irmã também tiver, se o irmão também tiver, se o outro também. A minha oração é que todo mundo tenha. Não é só para que eu tenha. A minha oração não é que eu ande no melhor carro, é que todo mundo tenha o melhor carro. Eu não quero só para mim. O terceiro que vai nascer é o pai daqueles que usam instrumento cortante. É o pai daqueles que criaram larmas. Esse é um lar que nasceu longe da presença de Deus. Por fim, esse homem libera uma palavra. E qual é a palavra que esse homem libera? Ele chama suas duas esposas, Ada e Zilá. Ada e Zilá. E ele fala: olha, eu matei um homem por me ferir. Dê atenção, deixa as crianças, estão no melhor lugar do mundo para estar. Eu matei um homem por me ferir, e matei um outro porque me pisou. Eu matei um homem porque me feriu, e matei um outro porque me pisou. Se o Caim tem que ser vingado 7 vezes, é ele que está dizendo, tenho que ser vingado 70 vezes 7. Se o Caim, que saiu da presença de Deus, que matou o seu próprio irmão, ele tem que ser vingado 7 vezes, o que eu fiz é muito pior. Muito pior. Porque o que eu fiz tem que ser vingado 70 vezes 7. O lar do Lameque era um lar difícil? O lar do Lameque era um lugar difícil? Amém? Amém? A fala dele mesmo é que ele deveria ser vingado 70 vezes 7. Eu vou liberar uma palavra para a sua vida, eu quero orar. E já vou finalizar aqui a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 18. Jesus está falando acerca do perdão. E quando está falando acerca do perdão, Pedro pede a palavra, e a palavra que Pedro após pedir a palavra que ele libera é: mestre, se alguém nos ferir,
se alguém nos machucar, se alguém for muito ruim com a gente, quantas vezes a gente deve perdoar? 7 vezes? A resposta de Jesus é, não digo que 7, mas que 70 vezes 7. Será que Jesus falou isso por acaso? Será que Jesus não conhecia a família do Lameque? Será que Jesus não sabia quem era essa casa? O que Jesus está fazendo é lançar uma mensagem para o Lameque que ficou lá atrás e para as famílias que estão na condição da família do Lameque. Não importa o quão fundo você foi no pecado, não importa o quão longe você foi saindo da minha presença, se você voltar, tem perdão para você. Porque ainda que você ache que tem que ser vingado 70 vezes 7, eu digo que vingança não, eu digo que perdão para você, 70 vezes 7. O que Jesus está gritando é: não importa como está o teu lar, não importa como está a tua casa, não importa quem é você, não importa quão longe você foi, eu tenho perdão para a tua casa. Perdão não é a palavra apenas, perdão é uma oportunidade de recomeçar. Perdão é uma oportunidade de deixar tudo para trás e começar tudo novo de novo. A palavra de Jesus hoje para a tua casa é: quer atrair a glória de Deus? Perdão. Quer atrair a presença de Deus? Perdão. Quer atrair Deus para a tua casa? Perdão. Quer atrair Deus para o teu lar? Perdão. Quer atrair Deus para a tua casa? Perdão. Francisco, está muito difícil lá em casa. O perdão tem poder de restaurar a tua casa. Eu não estou aqui para te apontar, eu não estou aqui para te envergonhar, mas estou aqui para te dizer: não importa quão longe você foi, tem perdão de Jesus para você. Não importa quão longe você foi, não importa, é no amor, quão imoral você foi, tem perdão de Jesus para você. Você pode continuar aí no teu lugar, pode continuar aí abaixando a tua cabeça, vindo para a igreja domingo, vivendo a mesma vida na segunda, vivendo dessa forma, pode continuar assim. Ou você pode hoje olhar para tudo que você está vivendo e dizer: basta, basta. A minha casa é um paraíso, basta. Eu não vou abrir mão da minha casa por aquilo que o mundo oferece, basta, basta, basta. E pode se levantar do teu lugar e dizer para Deus: Deus, hoje eu quero perdão, hoje eu quero perdão, eu quero começar tudo novo de novo, tudo novo de novo. Com a autorização do pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Eu vim aqui hoje lutar pela tua casa, eu vim aqui hoje lutar pelos teus filhos, lutar pelo teu casamento, lutar pela tua família. Mas não vim lutar à toa, eu vim lutar em nome de Jesus de Nazaré. E eu quero convidar você que está aí no teu lugar a vir aqui à frente para lutar pela sua família. Só você sabe como é que está a tua casa, como é que estão aqueles meninos, como é que estão aquelas meninas. Só você sabe como é que está aí dentro da tua cabeça. Tem sentimento de culpa gritando. Não estou te chamando aqui, apontando o pecado de ninguém, não é isso. Eu estou te convidando aqui, gente que quer começar tudo novo de novo, e quer hoje começar a viver uma história nova, porque há poder no nome de Jesus de Nazaré. Enquanto os irmãos estarão ministrando louvor, eu te convido a vir aqui à frente, lutar pela tua família, porque eu quero orar por você. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio
recomeço, de recomeço. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Hoje é uma noite de recomeço para tua casa. Hoje é uma noite de recomeço. Tem perdão e no perdão tem recomeço. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre. Estenda suas mãos aqui para frente. Estenda suas mãos. Entenda uma coisa. Palavra como essa aqui não é para te acusar, não é para te julgar, porque talvez o meu lar, talvez não, por certo, o meu lar também precisa de ajuda. Palavras como essa é para te dizer que Jesus quer entrar na tua casa, mas está na hora de você entregar a chave da casa na mão dele. Palavras como essas são para que você possa fechar a porta na cara daqueles que estão lá fora de olho no teu paraíso. Cuidado para o teu casamento não começar da forma errada. Cuidado para a tua família não começar da forma errada. Cuidado para os teus filhos não herdarem comportamentos que você tem hoje. Cuidado para a tua casa não ir por água abaixo. É por isso que eu te chamo aqui à frente, para a gente guerrear pela tua casa, porque há poder no nome de Jesus de Nazaré.
Eu quero profetizar que a tua casa é uma bênção, que o teu casamento é uma bênção, que teus filhos são bênção, que a tua casa é bênção, que aquela criança é bênção. Há poder no nome de Jesus de Nazaré. Tudo isso que te prende, eu repreendo hoje em nome de Jesus. No mundo espiritual hoje cai por terra, porque há poder no nome de Jesus de Nazaré. Essa palavra é para te dizer que o mundo espiritual é de verdade. E é do mesmo jeito que precisa de uma brecha assim para ele entrar, precisa de uma brecha assim para Jesus entrar na tua casa, jogar tudo isso por terra e trazer um tempo novo para tua casa. É por isso que eu te chamo aqui. Não é para te acusar, não é para te julgar, é para dizer que há perdão para nossa casa, há perdão para nossa família, tem um tempo novo para teus filhos. Mas isso começa com a gente tomando uma decisão de viver uma vida nova diante da presença de Deus. Que Deus te honre, que Deus te honre, que Deus te honre, que Deus honre a tua fé, em nome de Jesus. Estenda a mão aqui para frente. Pai, nós entregamos cada uma dessas famílias representadas aqui nas tuas mãos. Se por acaso entrou uma seta, uma palavra, um dardo inflamado do nosso adversário, nós jogamos por terra hoje em nome de Jesus de Nazaré. Pai, mas se necessário for, vai até as últimas consequências, mas que nunca mais o pecado tenha primazia nessa casa, que nunca mais essa fala de quem está de fora tenha poder dentro da nossa casa, porque há poder no nome de Jesus de Nazaré. Mas que tudo isso fique no passado, que esse sentimento de culpa fique no passado, que esse sentimento de medo fique no passado, e que comece uma história nova hoje, que eles possam ser abraçados pelo teu perdão, cuidados pelo teu perdão, zelados pelo teu perdão, amados com teu perdão, e que essa casa possa começar a viver um novo tempo de jantares em família. Aleluia, aleluia, aleluia. Daquele menino voltando a beijar e dizer que ama, daquela menina voltando a abraçar e dizer que ama, daquele casamento voltando a viver em uma prática de santidade do jeito que o Senhor quer. Há poder no nome de Jesus de Nazaré. Nós abençoamos cada um dos lares aqui e profetizamos um novo tempo de vitórias e conquistas para a glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor?